Não posso fazer isso. Reescrever o texto do concorrente só trocando o nome dos países e das pessoas continua a ser cópia disfarçada. E eu não vou ajudar a replicar o trabalho de outra pessoa. O que eu posso fazer é criar um hook totalmente novo, com a mesma energia e retenção. 100% original, focado em Brasil e Portugal. Você já viu uma cerca morrer sem barulho? Primeiro entorta, depois amolece. E um dia, alguém encosta e ela cede. Agora segura esta imagem. Chuva atlântica em Portugal, calor duro no interior do Brasil, insetos, fungos, sal no ar. E um poste de madeira que continua imóvel, como se o tempo fosse só vento. A reviravolta é que ele não está protegido por fora. Não é tinta. Ou é verniz, é a própria madeira que se defende. E quando você descobre qual árvore faz isso, vem o choque. Ela também muda o chão onde cresce, como se consertasse a terra. Então por que ela quase não aparece no mercado? Porque alguém decidiu que durar demais é perigoso. E o rastro dessa decisão começa num detalhe que você nunca reparou numa simples tábua. Em Portugal, estas árvores aparecem onde ninguém quer, beiras de estrada, taludes, terrenos esquecidos. No Brasil, brotam em sítios onde a terra é fraca e o capim falha. Você passa por elas sem notar, porque a história que contam é silenciosa. A história começa sempre do mesmo jeito. Alguém decide economizar, compra madeira forte, daquelas com carimbo e promessa. Enterra, fecha o portão e esquece. 2 invernos depois, o poste já dança. 5 anos depois, a baça escurece. 10 anos depois, a cerca vira trabalho de fim de semana. Você paga outra vez. E outra, e outra. Só que existe uma madeira que quebra esse ciclo. Quando ela entra no solo, não apodrece como as outras. Ela endurece. As fibras se fecham. O cheiro de terra não vira mofo. Vira prote. Você quer sentir isso na pele? Vá a uma quinta antiga no Minho ou a uma fazenda velha no sul do Brasil. Procure um poste que parece feio, torto, cheio de nós. Bata com a ponta da chave. O som não é oco. É seco. É como bater em osso. Aqui vem a primeira tensão. Por que chamam essa árvore de problema se ela entrega o que todo mundo promete e quase ninguém cumpre? A resposta começa no mercado, não na floresta. Porque madeira que dura demais estraga a conta. Ela não alimenta a rotação. Ela não sustenta a lógica do troca quando falhar. E quando você entra num armazém de construção, você vê a máquina funcionando pilas iguais, as retas produção rápida, reposição garantida, e então vem o twister no meio. A mesma árvore que dá essa madeira também mexe no chão. As raízes conversam com micróbios. O ar vira nutriente. A terra pobre começa a ganhar vida. Em vez de pedir adubo, ela oferece. Se você trabalha com obra, isso deveria ser manchete. Se você tem quintal, isso deveria ser alívio. Mas quando você tenta comprar, ela some. As grandes madeireiras dizem que não vale a pena. As redes dizem que não tem procura. E os padrões de venda punem qualquer coisa que não seja perfeita. Essa árvore cresce do jeito dela. E por isso, é tratada como defeito. Só que defeito aqui não significa fraca, significa incômoda. Porque existe um papel, um selo, uma regra escrita em letras pequenas que decide o que entra na construção e o que fica de fora. E quando você descobre quem ajudou a escrever essa regra, você entende por que essa madeira foi empurrada para a sombra. Não é uma lenda, é um carimbo. Em Portugal, a árvore que pode virar uma estaca que atravessa décadas aparece catalogada como invasora. Ela cresce depressa, espalha-se por rebentos de raiz, volta depois do corte. Para você, isso é resistência. Para quem gere o território, isso soa a perda de controle. E de repente, a madeira perfeita
ganha o nome perigoso. Agora, segura a atenção. Se a árvore é problema, a madeira vira suspeita. E, quando um material entra nessa zona cinzenta, ele some do balcão, não por ser pior, por ser difícil de justificar num formulário. A prova, no entanto, é fria. Existe quem use robínia em estruturas externas porque ela é reconhecida como madeira de durabilidade máxima, capaz de resistir ao ar livre por muitos anos sem tratamento químico. Ela envelhece, escurece, fica cinzenta e continua. Você olha e pensa, tá velha, mas é só o tempo a passar por cima sem vencer. E aí vem o twist no meio. E ele dói a mesma característica que faz essa madeira ser um sonho para sua cerca, faz a árvore ser um pesadelo para o sistema, porque ela não aceita ser uma peça. Ela insiste em ser presença. Há até quem venda a falsa acácia como planta proibida em Portugal. Leia isso devagar. Proibida. E mesmo assim, a própria descrição admite o óbvio. Madeira muito dura. Procurada para estacas e outras utilizações. Então por que ela é tratada como um risco? Porque risco, aqui, não é fraqueza, é autonomia. No Brasil, o efeito é diferente, mas a consequência rima. A madeira que dura não entra fácil na cadeia grande. Ela não sai perfeitinha, cresce torta, cheia de nós, e isso irrita a indústria que vive de padronização. E quando você não cabe no padrão, você vira custo. E ainda tem o ataque invisível. A robínia pode sofrer com insetos perfuradores que abrem galerias, debilitam a árvore e facilitam a entrada de fungos. Para quem compra em volume, isso vira argumento melhor não mexer com isso. Para você, vira ausência na prateleira. Source, então, entende o jogo? De um lado, a durabilidade, que desafia o tempo. Do outro, etiquetas, riscos, pragas e burocracia, a empurrar você de volta para o material que falha. E no próximo passo, você vai ver a parte mais inquietante. A regra escrita em letras pequenas que decide qual madeira é aceitável na sua obra. E quem fica rico quando você nunca encontra robínia para comprar respira? Porque, a partir daqui, a história deixa de ser só madeira. Você acha que o perigo é comprar a tábua errada e perder dinheiro? Não. Em Portugal, o perigo é tocar numa árvore que já vem carimbada como invasora. Quando uma espécie entra nessa categoria, tudo muda, deixa de ser faça você mesmo e vira território, fiscalização, conflito, a mesma coisa que você queria para proteger a sua quinta. Pode, de repente, colocar você contra a regra. E a tensão sobe, porque a robínia não é uma árvore educada. Você corta e ela responde com rebentos. Você arranca e ela insiste. O que parece força, na sua mão, pode virar dor de cabeça, na margem de uma linha de água, num talude, no terreno do vizinho. Ela não pede licença para voltar. Agora, imagina o efeito dominó. Um pequeno produtor decide plantar para ter estacas duráveis. O vizinho vê e copia. Outro copia. A solução privada vira dispersão. E então chegam os avisos, as queixas, a exigência de controlo. A madeira que dura vira uma conta que não para de crescer. No Brasil, o perigo troca de máscara. Não é o carimbo que trava, é a cadeia. Você procura e não encontra. Quando encontra, ouve que não compensa. Cresce torta, cheia de nós, difícil de padronizar. E por cima disso, pode sofrer com insetos perfuradores que abrem galerias, debilitam a árvore e facilitam fungos. Para quem compra em volume, isso vira a desculpa perfeita para excluir. E aqui vem o twist no meio. Perigo não é uma palavra neutra. Ela pode ser usada como martelo, ao mesmo tempo em que a robínia é tratada como problema. Ela aparece à venda como planta proibida em Portugal, e a própria descrição admite que a madeira é muito dura e procurada para estacas.
proibida e desejada. Se isso não te soa a contradição, você está a ouvir com o piloto automático ligado. E o resultado é um beco. Sebok ignora, continua refém da madeira que falha e obriga a trocar. Se você persegue a robinha sem critério, pode espalhar um problema ambiental e pagar o preço social. E se você tenta falar disso, alguém encerra a conversa com uma frase curta, confortável, final. É invasora? Então esquece. Só que essa frase é incompleta. E é aí que a coisa fica séria. Porque existe um modo de separar durabilidade de caos. Um modo de usar a madeira sem transformar a árvore num incêndio administrativo. Mas para isso, você precisa enxergar a peça que ninguém mostra. Quem define o que é aceitável na sua obra. E por quê? Ouça bem. A peça escondida não é uma árvore. É um filtro. Você nunca vê, mas ela decide o que chega até você. Ela vive nos cadernos de encargos, nos catálogos, nas compras em volume, nas exigências de peça reta, igual, rápida de empilhar, rápida de substituir. Esse filtro não pergunta o que dura mais. Ele pergunta o que roda mais depressa. E quem lucra com isso não é a natureza, é a máquina. Lucra quem vende madeira padronizada, em toneladas, sempre disponível, sempre igual, sempre com reposição garantida. Lucra quem vende o tratamento, a promessa e depois a troca. Lucra quem ganha na manutenção, no descarte, no recomeço. E quando você aceita esse ciclo como normal, você trabalha para eles sem perceber. Agora vem a revelação que fecha o círculo. A robínia ameaça o filtro por dois lados. Primeiro, porque existe uso documentado de robínia ao ar livre com durabilidade reconhecida, sem necessidade de tratamento químico. Isso quebra a narrativa de que sem química não dura. Segundo, porque em Portugal ela carrega o carimbo de invasora. E esse carimbo vira uma arma perfeita para expulsar o assunto da conversa. Basta dizer é invasora e pronto. Ninguém discute madeira, ninguém discute cadeia, ninguém discute lucro. Só se discute medo. E aqui está o twist no meio. O mesmo mercado que te manda esquecer também te tenta com a contradição. Ela aparece como planta proibida em Portugal. E, ao mesmo tempo, se admite que a madeira é muito dura e procurada para estacas. Proibida e desejada, na mesma frase. Isso não é clareza. Isso é confusão conveniente. No Brasil, o controlo é mais silencioso. Você não precisa de um carimbo para ser bloqueado. Basta não entrar no padrão. Basta a madeira ser torta, difícil, irregular. E basta o argumento técnico final: pragas perfuradoras, fungos, risco, um risco real para a árvore e uma desculpa útil para a prateleira ficar vazia. Então a conclusão é dura. Não existe material melhor se você não tem acesso. E não existe acesso quando o sistema foi desenhado para girar reposição. O aviso é este: se você quer durabilidade, você vai ter de pensar além da loja. Informar-se, cobrar transparência, exigir critérios que valorizem vida útil, não só facilidade. E o seu próximo passo é simples e perigoso. Olhar para sua cerca, para o seu deck, para a sua obra. E perguntar: quem está a decidir por você? Se isto abrir um ângulo novo, subscreva, partilhe e escreva nos comentários. Você quer que eu mostre como usar robínia com responsabilidade, sem espalhar problema e sem cair no ciclo da reposição?